Olá pessoal, como vocês podem notar no último vídeo, no finalzinho da aula deu um probleminha, então eu vou retomar dessa parte aqui que eu tinha parado. A discussão de que se eu pegar a projeção do momento angular total e aplicar nos termos que compõem a superposição do Twisted Photons, a gente observa que ele tem um momento, um alto valor bem definido para todos os termos. O que a gente tinha mostrado foi, para S de Z, eu tenho M de S para cada um. Ou seja, cada termo na superposição vai ter um momento de spin diferente, já que MS assume valores 0 e mais ou menos 1. Analogamente, você tem que os autovalores do L de Z é M de gama menos M de S. Ou seja, você tem três valores. M de gama menos 1, M de gama e M de gama mais 1. Assim, quando eu pego essa expressão aqui no o Twisted Photons e faço essa decomposição nesses três termos, nessa superposição desses três termos, o que você tem é que essas quantidades aqui, elas possuem momento orbital, cada um diferente, e também de spin. No entanto, o momento total é bem definido e igual para todos. Todos os três termos aqui possuem o mesmo momento orbital total, que é o m de gama. Portanto, o campo do Twisted Photons também vai apresentar o momento total m de gama. Que é isso que a gente tinha chegado. A gente mostrou isso justamente porque há um cancelamento aqui, m de gama menos m de s, cancela com m de s, já que o j é a soma do L de z mais s de z. Então os altos valores vão se somar aqui, cancelando o m de s. Com isso, se eu sei que todos os termos na superposição têm o mesmo momento, alto valor por momento total, você pode dizer que o campo do Twisted Photons tem um momento, uma projeção do momento total bem definida, sendo m de gama, que era um dos requerimentos que eu tinha colocado para um Twisted Photons descritos como função do tipo Bessel. Vou fazer uma breve recapitulação do que a gente tinha colocado. Primeiro foi que eu assumi que o potencial vetor ele tinha o componente igual a zero, ou seja, o potencial escalar era igual a zero. E a parte espacial era, você dividia ela no campo do Twisted Photons, que depende só da posição, e a fase exponencial que carrega a dependência no tempo. A outra condição é que o potencial vetor satisfaz o gauge de Coulomb, ou seja, o divergente de A igual a zero. A gente já viu como implementar isso em termos do vetor de polarização, que era o produto escalar entre o vetor de onda e o vetor de polarização sendo igual a zero. O potencial vetor também satisfazia a equação de Helmholtz. Em outras palavras, ela era uma autofunção do operador momento ao quadrado. A condição também de que, no caso, se a gente está escolhendo uma descrição tipo Bessel, ele também é uma autofunção da projeção z do momento. Ou seja, se eu aplicar o momento no potencial vetor, vai me dar um alto valor. Esse alto valor é justamente o k de z. Isso aqui é muito simples, né? O operador momento de z menos z derivado em relação a z. E se a gente voltar na expressão do Twisted Photons, que a gente construiu, pode ser essa aqui mesmo, né? A dependência em z está justamente numa exponencial aqui, né? Exponencial de i kzz. Então, quando eu derivar menos em relação a z, cai um ik de z. Os fatores i com menos i se cancelam sobre apenas o k de z. É bem simples com essa expressão aqui. Isso aqui está checado. E essa quinta propriedade, que ela é uma autofunção a projeção do momento angular total, que é o que a gente acabou de mostrar aqui, né?
ou aqui também. Isso são os requerimentos que eu tinha colocado na primeira aula, mas agora a gente demonstrou todos eles. Você tem uma expressão fechada para o Twisted Photos. Claro que não é uma expressão tão simples, porque depende dessas funções, essa dependência na função de Bessel, mas a princípio você conhece o potencial vetor de uma forma fechada. Algumas vezes, é bom até destacar, eu deduzi essa expressão aqui que depende desses termos de superposição, mas às vezes se costuma até trabalhar com a expressão inicial que era envolvendo a integral, essa aqui. Algumas vezes é mais conveniente, depende da situação. Vamos só retornar ao finalzinho aqui. Tá, então, recordando o que a gente tem aqui, o campo do Twisted Photons, que a gente simplesmente coloca TW no fundo, e o que você está dizendo é um potencial vetor que tem essas quantidades bem definidas. Um momento transverso ou perpendicular, como você preferir, que um momento longitudinal K de Z, uma projeção do momento angular total e a helicidade. Ou seja, você tem esses 4 labels bem definidos. Claro, se você conhece o momento transverso e o momento longitudinal e eles estão bem definidos, você também conhece o momento total, né? Que é o K ao quadrado é aqui 2 mais K de Z ao quadrado. Então ele também tem bem definido o momento total, em termos desses dois aqui. E para finalizar, coloquei algumas referências que me ajudaram a elaborar essas aulas. Essa primeira do Matula e outros aqui. Tem algumas discussões, ajuda bastante, mas claro, nenhuma dessas referências vocês vão encontrar todas as contas que eu fiz aqui. Aqui eu fiz em detalhes, passagem por passagem. Mas vocês podem encontrar outras discussões e aplicações. Porque eu dei a expressão do Twisted Photos para o potencial vetor. Se você conhece o potencial vetor, você pode calcular o campo elétrico, o campo magnético, e aí fazer toda uma física de aplicações nisso, né? E aqui você tem algumas aplicações em física atômica. Esse outro artigo aqui também ajudou bastante, mas ele tem mais um caráter de revisão. Um artigo razoavelmente recente, 2018. Então, nesse artigo vocês também conseguem. É um pouco similar desses dois aqui, mas esse aqui é mais de revisão. Você vai encontrar como que está o status da área, né? Que tipo de aplicações já foram feitas, essas coisas. Mas o que está em jogo aqui, que é acho que a palavra importante que vocês têm que lembrar é esse aqui, né? Momento angular da luz. Que é o que eu coloquei aqui, ó. Discussões envolvendo o momento angular orbital da luz e Twisted Photos. Tem esse livro aqui do Torres e Turner, que eles editaram um livro com algumas contribuições e discussões do Twisted Photos. Ainda já está um pouco desatualizado, aqui tá de 2011, mas você consegue encontrar algumas coisas aqui que valem a pena dar uma olhada. Na verdade, acho que é o único livro que eu encontrei discutindo esse assunto. Quer dizer, exclusivamente para esse assunto. Aqui também é um outro livro interessante, que se dedica a discutir o momento angular da luz, vale a pena. Esse outro que é um Physics Reports, que tem algumas discussões de Twisted Photons, e essa revista é dedicada também a ser uma revista de revisão da área, o que foi feito nessa área. E outro que eu achei interessante é esse aqui, né? A Guided Tour of Light Beams. Porque normalmente essas soluções de Twisted Photos, elas podem ser produzidas em feixes. Então tem todas aplicações em ótica
E nesse livro discute algumas coisas básicas e também algumas coisas avançadas. Bom, como eu disse, essa é uma linha que está crescendo muito, que está sendo muito investigada, é relativamente recente, até porque as aplicações e a construção de Twisted Photos que tá começando agora a evoluir mais. Então, você vai procurar essas coisas, você vai encontrar inúmeras referências. Então, eu preferi fazer mais uma seleção de livros e artigos de revisão, para dar uma visão mais geral, assim. Daí quem quiser pode se aprofundar e pegar artigos mais específicos. Também escolhi trabalhar na situação de um tipo de Twisted Photos, que é explorar o caso de ondas cilíndricas, fazer com calma toda a discussão do caso escalar, depois introduzir o vetor de polarização, as suas propriedades, os autovalores com relação a L de Z, S de Z e J de Z, efetuar as integrações, tudo. E eu termino essa aula, mas como vocês podem observar, na verdade começa a discussão aqui, né? Porque agora que você tem o potencial vetor, você pode calcular o campo eletromagnético e fazer uma série de aplicações. Claro que as aplicações não vão ser simples, são complexas, porque envolve funções complexas. Mas é um assunto bem interessante para quem quiser seguir em frente. Com isso eu finalizo esse tema e a gente se encontra no próximo, né? Até mais aí, pessoal.